forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém? Glória a Esse Deus. capítulo 40 de Isaías, ele vem nos trazendo uma narrativa incrível da grandeza do nosso Deus. Observem que eu comecei a ler a partir do versículo 29, mas no verso 12 do mesmo capítulo 40, diz assim, ó, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida ao pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças, quem guiou o Espírito do Senhor? Verso 13. E que conselheiro ensinou? Amém? Amém. Então, no capítulo 40, ele vem falando da grandeza de Deus. A Bíblia fala que ele mediu os céus a palmos. Que ele pegou a terra, o planeta Terra, na palma das suas mãos. No capítulo 40 de Isaías, ele fala da grandeza de Deus. Um Deus que era, um Deus que hoje é, e um Deus que para sempre será. Amém, O Jesus. tempo existe somente para nós, seres humanos, para contarmos os dias, as horas, os dias do mês, os meses do ano. Isso existe para nós. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, Deus jamais está limitado ao que nós chamamos de tempo. Né? Deus jamais está limitado ao nosso tempo, porque Ele criou tudo. Então, o verso de número 40, o capítulo 40 de Isaías diz que não tem como esquadrinhar o pensamento de Deus. Isaías questiona, quem foi o conselheiro que lhe deu conselho para criar tudo que criou? Quem será o conselheiro de Deus? Não tem conselheiro, porque Deus nunca foi criado. A diferença que nós precisamos entender é que eu e você, nós fomos criados. Os animais foram criados. A espécie humana, os verdes, os animais do mar, os terrestres, as aves do céu, fomos todos criados como a terra, os planetas, as estrelas, mas Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu, continuará existindo, mesmo Aleluia. que o homem não acredite nele. Glória a Ele Deus. continuará existindo. Aleluia. Ele não perderá sua grandeza, ele não perderá sua onipotência, ele não perderá sua onipresença, Glória a e ele Deus. está acima de todos e tudo. Então, quem é o, vamos usar essa palavra, quem é o doido que vai tentar entender Deus? Vai ficar louco e não vai entender. Ah, minha mãe falava. Porque ele é o criador de tudo. Ai meu Deus, como que Deus fez isso? Como é que Deus fez aquilo? Você vai ficar louco, você vai ficar correndo, você vai ler, você não vai entender. Porque ele é soberano. A Bíblia diz no próprio livro de Isaías que os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Então não tem como eu equiparar o meu QI humano, o meu consciente humano, com a grandeza de um Deus que não precisou projetar nada. Deus não pegou assim, eu vou criar a terra aqui, eu vou criar o mar ali. Não, ele só disse assim, haja. Conforme ele ia dizendo, o poder da sua palavra já ia criando as coisas já iam tomando forma nos seus devidos lugares.
Olha que coisa maravilhosa. Ele não foi um arquiteto que pegou e desenhou igual a cidade de Brasília, né? Os irmãos conhecem. A cidade de Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer. Então ele pegou o projeto, ele desenhou. Aqui vai ser explorado o ministério, aqui vai ser a Câmara dos Deputados, aqui vai ser a rua, aqui vai ser o aeroporto. Então ele projetou aquilo, em cima daquilo a cidade foi construída. Deus não projetou. Deus apenas disse, haja. Aleluia. Haja. E as coisas foram existindo. Aí o que Deus fez agora? Ele fala, façamos o homem. Aí Deus fez. A diferença. Por que nós somos amados? Por que o inimigo das nossas almas está todo o tempo querendo tirar a nossa paz, a nossa segurança, a nossa confiança em Deus? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Aleluia. A única coisa que Deus pegou e falou assim, façamos. Como se a palavra façamos dá a entender que precisa fazer. Precisa ter um molde diferente das outras coisas que Deus criou. O homem diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus pegou o barro, moldou o homem, e a partir dali soprou sobre as narinas dele, e veio o fôlego de vida. Quem somos nós diante desse Deus? Para tentar entendê-lo, quem somos nós? Nós temos que apenas obedecê-lo, adorá-lo, porque o que nós precisamos, nós seres humanos, somos tão baixos, que a gente acha que sabemos mais que Deus. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Deus olha para nós, como eu disse, o tempo é só para o ser humano. Hoje eu sei que é domingo, amanhã é segunda, porque a gente segue o tempo. Agora é 15 para as 8, daqui a pouco já é 8 horas, 8h10, e o tempo é para nós. Para Deus não existe isso. Então, os seres humanos vão ficar o tempo inteiro perguntando, e muitas das respostas não vamos ter. Somente quando estivermos lá, na glória, que essa é a promessa maior que nós temos, é a promessa de vida eterna, de irmos para um lugar de glória, de habitarmos eternamente com Deus. Então, é óbvio que a gente questiona muita coisa, Senhor, por quê? Senhor, para quê? E a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Senhor, eu preciso disso. Se eu não tiver isso aqui, eu não vou sobreviver. Só que Deus olha para nós, Ele está vendo o nosso antes, o nosso durante e o nosso depois. Deus está vendo onde a gente vai chegar. Então por que a gente não se submeter à vontade dEle? Como nos diz o capítulo de Mateus, se não me engano, capítulo 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso. A gente ora isso praticamente todo dia, virou um negócio tão decorado, que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Aí na hora que Deus vai fazer, a gente não deixa. Ah, você não pediu? Senhor, que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus não é te dar isso. A vontade de Deus é te preparar para te dar algo melhor na frente. Porque Deus vai dar isso aqui agora, amanhã cedo, amanhã depois você vai perder. Então, é melhor nós submetermos à vontade de Deus. E eu quero que os irmãos lembrem ainda, que tem a ver um pouco com essa palavra, quando Jó foi provado por Deus. Todos conhecem a história de Jó, né? O homem que teve lepra, e que tinha um caquinho de telha para se coçar. Jó não tinha nada a ver, tira tudo que ele tem. Aí a Bíblia fala que o adversário foi lá, matou os filhos, matou as ovelhas, os bois, ele era o homem mais rico da época. Jó perdeu todas as suas posses, perdeu os filhos, e mesmo assim continuou firme com Deus. Aí o adversário voltou diante de Deus e falou assim, lógico. Aí Deus falou, você não viste lá o meu servo Jó? Ah, mas eu tirei tudo dele, mas ele tem um fôlego de vida ainda. Aí Deus falou assim, vai lá, toca na saúde, mas não tira a vida. Toca na saúde dele. E ele foi acometido daquela lepra, uma doença terrível, que os historiadores falam que aquilo fede, porque a pele ela chega no estado de se putreficar, né? Ficar podre, por conta da doença. Hoje não existe mais não, né, Cleiton? É difícil, existe, mas não com tanta frequência, né? Antigamente, porque por conta do saneamento básico da época, né? Eles não tinham muitas condições assim. Mas não foi uma doença natural, foi uma doença provocada, né? Espiritual no caso.
Por isso que foi uma doença terrível, né? Foi uma doença espiritual que o próprio bichão que colocou em Jó para ver se ele ia permanecer fiel. E a Bíblia fala que Jó permaneceu fiel. Mas como todos de nós, isso é para todos os seres humanos, ele questionou com Deus. Questionou com Deus. Se eu não me engano, Jó fez aproximadamente 42 questionamentos para Deus. Senhor, por causa disso, por que isso? Por que aquilo? E Deus estava em silêncio. A gente vê no capítulo de Jó, quando Deus respondeu a Jó, Deus respondeu com perguntas. Porque Deus faz a gente imaginar, Deus faz a gente pensar. Quando você pergunta para Deus, Deus devolve uma pergunta para você pensar. Aí Deus respondeu para Jó assim: onde tu estavas quando eu criei o mundo? Ou seja, eu estou perguntando para Deus, agora Deus está perguntando para mim. Ou seja, Deus estava querendo dizer assim: você é servo, eu sou Deus. Você não tem que perguntar para mim, né? Porque eu sei de todas as coisas. Aí você fala assim, mas Jó tinha o direito de perguntar, né? Porque ele não tinha nada a ver com a situação. A questão é que, diante da situação que nós estamos, muitos questionamentos vêm à nossa cabeça. Muitos pensamentos vêm para nos fazer desistir da caminhada. O que nós temos que parar um pouco para pensar antes de questionar, que o Deus a quem nós servimos, ele está acima de tudo e todos, como eu disse aqui. Então, o seu problema, para ele não é nada. Agora, os questionamentos que nós temos que fazer é para nós mesmos, ao invés de perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Você muda a pergunta, não para Deus agora, perguntando para você. Para que eu estou passando por isso? Olha a diferença. Não é diferente? Senhor, por que eu estou passando por isso? De quê? Para que eu estou passando por isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Olha a diferença. Porque quando você fala assim, por que eu estou passando por isso? Você teoricamente está jogando a culpa para Deus no seu problema. E Deus tem problema? Deus tem culpa dos seus problemas? Não. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Mesmo o adversário indo diante de Deus acusar Jó, Deus não tinha culpa dos problemas de Jó. Porque foi algo que o adversário fez. Mesmo com o consentimento de Deus. Então, diante da situação adversa de nossas vidas, nós temos que olhar para dentro de nós e nos questionarmos por que estamos passando por aquilo. O que aquela situação adversa está me ensinando para que eu saia mais forte daquilo. Porque senão todo problema que eu tiver, eu vou remeter a Deus. Eu não vou aprender, eu vou continuar fraco. Observe que uma pessoa que, digo atleta, né? Vamos usar o exemplo de um atleta, para ele se tornar melhor naquilo que ele faz, ele precisa treinar, né? Ele precisa treinar, ele precisa fortalecer, digamos, se ele é um atleta que ele vai carregar peso,